Boa noite, boa noite. Esperando vocês entrarem para a gente começar mais uma live, nosso curso de filosofia. Hoje vamos falar sobre reconciliação, não é isso? Reconciliação. Sejam bem-vindos. Eudson, Maria Toledo Lopes, professor Wilson Levi, que honra! Wilson Levi é um grande amigo, um grande pensador do direito, das cidades inteligentes. Prazer ter você aqui. Um abraço para Petrolina. Leão está pedindo um abraço para Petrolina, Pernambuco. Deixa eu ver o pessoal aqui do Face. Cássia Cordeiro, Cristiane Lima, Valdímia, Paulo Araújo. Vamos começar? Podemos começar? Vamos falar sobre reconciliação. Ontem a gente falou muito sobre empatia. E ontem, para falarmos sobre empatia, eu acabei fazendo algumas reflexões sobre os estoicos, para falar dessa harmonia do universo e a relação dessa harmonia do universo com os homens. Como é que, contemplando o universo, percebendo o universo, eu acabo participando desse universo e essa harmonia me ajuda a ter uma relação melhor com as outras pessoas. Agora, hoje, para falar de reconciliação, eu queria falar com vocês sobre um filósofo chamado Santo Agostinho. Ele é um grande filósofo medieval e ele vai retomar muito dos pensadores gregos. Santo Agostinho, ele foi filho de uma santa, Santa Mônica, né? A mãe dele rezou muito por ele, porque ele mesmo diz nas confissões que ele tinha uma vida toda errática, que ele não se preocupava com nada que era bom, belo e verdadeiro, como ele vai desenvolver depois. E por causa desse fervor da sua mãe, do testemunho da sua mãe, ele acaba se transformando numa outra pessoa, se reconciliando com ele mesmo. Aqui eu queria começar com vocês a palavra reconciliação em dois aspectos. A reconciliação comigo mesmo e a reconciliação com o outro. Porque, às vezes, não é simples nós nos reconciliarmos com a gente mesmo. Quantas coisas que você já fez no seu passado, e ontem a gente falou que a gente não deve permitir que o passado nos atormente, mas quantas coisas você já fez no seu passado, das quais você não se alegra e você não consegue se perdoar? Quantas histórias dolorosas aconteceram no passado e que você não teve como arrumar essas coisas que aconteceram? Pessoas que perderam entes queridos. Você que sempre amou seu pai, de repente, no momento em que seu pai morreu, você estava brigado com ele. E você não teve tempo de se reconciliar com ele. Por causa disso, hoje a sua dificuldade maior não é reconciliar com seu pai. Não tem como você se reconciliar com ele. Você não vai pedir desculpas para ele, não vai conversar com ele. Agora é com você. Mas é com você numa crença maior do que você tem de tudo aquilo que você viveu com amor profundo com seu pai, é mais importante do que aquele momento em que, por alguma razão, vocês se desentenderam e ele não está mais aqui. É uma conversa que você tem que fazer com você mesmo. Você precisa se reconciliar com você mesmo. Quero contar uma história para vocês que eu contei em algumas palestras, que foi uma história muito marcante na minha vida, que aconteceu comigo quando eu estava em Juazeiro do Norte, numa das palestras que eu fui dar em Juazeiro do Norte. Eu entrei numa igreja, né? Depois da palestra, eu fui com a reitora, que era da universidade, que era de Fortaleza, e foi comigo lá. E aí a gente, né, foi com alguns professores, eu queria muito conhecer a igreja do Padre Cícero. E aí, nessa igreja, vem na minha direção um homem, né, ele estava com meio que um turbante assim na cabeça, estava, né, diferente, com uma roupa diferente. E aí uma pessoa que estava lá falou assim, nossa, ele não para de falar, vamos embora rápido. Mas ele já estava tão perto, né? Eu falei, vamos ouvir o que ele tem para dizer, né? E aí ele chegou perto da gente, né? Ele olhou para mim e falou assim,
Padre João gosta de missa, Padre Antônio gosta não. Eu falei, ah é? Por quê? Ele falou, Padre João chega antes, cumprimenta todo mundo, tem paciência com a gente. Padre Antônio é tudo de afogadilho. Eu falei, você gosta de missa? Ele falou, gosto muito de missa, claro que eu gosto de missa, né? Tocou o sino, eu já estou aqui. Eu falei, e hoje vai ser o Padre João ou o Padre Antônio? Ele falou, deve ser Padre Antônio, se fosse Padre João já estaria aqui. Eu falei para ele, como é que você chama? Ele falou, Cícero, ué. Eu falei, ah, claro, você nasceu na terra do Padre Cícero, né? Então por isso que você chama Cícero. Não, eu nasci em Palmeira dos Índios, Alagoas, mas eu moro aqui. E o que o senhor faz? Ele falou para mim. Eu falei, eu sou professor. Ele falou, eu sou sentinela de velório. Eu falei, você é sentinela de velório? Olha que interessante. O que é sentinela de... Primeiro eu falei que interessante, né? Depois eu parei um pouco e falei assim, o que é sentinela de velório? Aí ele começou a rir. Ele falou, você não sabe o que é sentinela de velório? Você não sabe o que é sentinela de velório? E ria. Eu falei, para de rir e me conta o que é sentinela de velório. Ele falou, você sabe o que é carpideira? Eu falei, eu sei, aquelas mulheres que ganhavam para chorar nos velórios, né? Mas acho que não tem mais. Ele falou, pois é, sentinela de velório chora de graça. Chora porque sabe que tem que chorar em velório. Eu falei, nossa, e você chora em todo o velório? Eu falei assim, o senhor conhece sino triste de igreja? Eu falei, conheço, aquela menor, né? É mais pausada. Tocou e eu vou. O senhor é importante? Ele falou para mim. Eu falei, Cícero, para mim todo ser humano é importante, né? Ele falou, não, o senhor pode fazer lei, porque se eu pudesse fazer lei, eu ia fazer lei obrigando todo mundo a ir em velório. Para mim tinha que ser uma obrigação a pessoa ir em velório. É muito triste ver velório sem ninguém. O senhor conhece música de mãe que perde filho? Eu falei, acho que não. Ele falou, posso cantar? Aí ele cantou uma música da mãe que perde filho. Aí ele cantou uma música do filho que perde a mãe. Aí ele cantou... Mas eu estava amando a conversa com o Cícero, a simplicidade, a beleza do Cícero. E aí chegou um momento eu falei assim para ele, me conta uma coisa, qual é o velório mais triste que você já foi? Aí o Cícero olhou para mim, com uma tristeza, né, dentro dele, assim, falou, posso dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele me abraçou e começou a chorar. Eu falei, ô Cícero, desculpa, eu não devia ter perguntado isso. Ele falou, não, sabe o que é? Eu tenho problema, eu sei que eu tenho problema, eu tomo remédio, o senhor não sabe como é que eu fico quando eu não tomo remédio. E minha mãe morava lá em Palmeira dos Índios, e minhas irmãs tinham vergonha de mim. E quando minha mãe morreu, elas não me avisaram. Eu choro no velório de todo mundo e não pude chorar no velório da minha mãe. E eu queria, sabe, moço, que Deus permitisse que minha mãe aparecesse para mim. Não sei se pode, mas assim, pelo menos para eu falar, mãe, vai com Deus, fique em paz. Aí eu falei para ele, você acredita em Deus, Cícero? Ele falou, claro, eu não saio da igreja. Eu falei, então, sua mãe está te ouvindo, fala isso para sua mãe. Mãe, te amo muito, fique em paz. Aí ele apertou o abraço e falou assim, sabe que o Padre João fala a mesma coisa para mim? Padre Antônio nem presta atenção no que eu falo mais. Diz que não tem paciência comigo. Aí eu saí daquela igreja, né, e fui conversando com a reitora. Eu falei, que coisa, né? Esse homem ensinou tanta coisa pra gente na sua simplicidade. O que é acolhimento? O que é o padre que está na porta da igreja? O que é um velório em que as pessoas devem ir para chorar pela pessoa que foi embora? Como é que eu cultivo os sentimentos mais lindos? A simplicidade a gente aprende na relação com as pessoas. Mas eu contei toda a história do Cícero para dizer que às vezes o que a gente chama de reconciliação é uma reconciliação que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Eu preciso me perdoar. Eu preciso estar em contato comigo mesmo. Eu preciso deixar de lado as coisas que aconteceram no meu passado e que tumultuaram a minha mente. Eu preciso compreender quem eu sou. Alguém que tem defeitos, alguém que tem falhas, alguém que comete erros, e eu não posso ficar me crucificando o tempo todo. Eu preciso me reconciliar comigo mesmo. Eu preciso compreender os erros que eu cometi, talvez não foram de propósito, ou talvez foram naquele momento. Talvez isso tivesse acontecido comigo mesmo. Os erros que eu cometi, mas eu tenho que olhar para mim mesmo
E me compreender uma pessoa capaz de errar, mas capaz de se reconciliar consigo mesmo. Vamos falar da reconciliação com o outro. Olha o que diz Gabriel Garcia Marques, esse escritor maravilhoso. Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Por que ele está dizendo isso? O Gabriel Garcia Marques não está desprezando a amizade. Beijão aí pro pessoal do Piauí. Você falou de Pernambuco, não falou da gente, né? Mas eu já fui pro Piauí várias vezes, para Teresina também. Mas o que ele está dizendo aqui, Gabriel Garcia Marques? Ele não está dizendo que não tenha valor uma vida de amizade, mas ele está dizendo do prazer que você sente quando você é capaz de se reconciliar com alguém. Quando aquelas brasas que queimaram dentro de você, aquelas feridas causadas pela dor que um amigo foi capaz de fazer em você, que um parente, que um irmão. Quantas histórias de irmãos que ficam anos sem se falar, que começam a se odiar os dois irmãos. De repente, o que o Gabriel Garcia Marques está dizendo é o seguinte, olha, o instante em que você se reconcilia com essa pessoa, ele é tão mágico, ele é tão genial, ele é tão celestial que não tem preço. Não tem preço. Você ficar cultivando as amarguras, e aqui eu queria entrar com vocês dentro dessa dimensão psicológica, inclusive, do que significam cicatrizes. As feridas do corpo, elas são sempre dolorosas. Doem muito, né? As feridas que a gente tem, é claro, você tem um corte aqui, você tem uma ferida. Você tem uma ferida aberta, está doendo. Mas uma ferida vira cicatriz. E depois que ela virou cicatriz, ela não dói mais, ela está ali no seu corpo. Mas ela não dói mais. Isso é a reconciliação. E a capacidade que eu tenho de dizer para as cicatrizes, sejam bem-vindas. E dizer para as feridas, que bom que vocês foram embora. Eu ficar remoendo em alguma coisa que aconteceu no passado, às vezes, minha gente, a reconciliação ela é necessária entre casais. No começo de uma história de casamento, 5 anos de casado, 6 anos, 10 anos, aconteceu alguma coisa muito ruim naquela história, de um amor. Aí, 30 anos depois, na comemoração dos 30 anos de casamento, um diz para o outro assim, mas eu nunca me esqueço quando, logo depois da lua de mel, você fez isso. Meu Deus do céu, para que ficar remexendo nessa ferida? Já é cicatriz, já cicatrizou. Você fez opção de continuar com a pessoa que você ama. Você fez opção de continuar cultivando esse amor. Então você não reconciliou. Você foi deixando o tempo passar. Mas reconciliar não é um processo de esquecimento, é um processo de amadurecimento. Eu amadureci. E eu sou capaz de compreender as imperfeições das pessoas com as quais eu convivo, das pessoas com as quais eu amo, porque essa cicatriz está cumprindo o seu papel. Ela existe, então não é esquecimento, não apaguei tudo. A nossa vida não é para ser apagada. Cada momento da sua vida ela teve um seu significado, a sua importância, a sua dor, e tudo isso ajudou a elaborar quem eu sou. Muito do que eu sou hoje também é consequência dessas dores tantas que eu vivi, da complexidade dos medos que eu enfrentei, que eu passei, das minhas dificuldades. É isso que eu sou hoje, eu sou um somatório de tudo isso, né? Então eu não preciso apagar, eu preciso compreender quem eu sou e quem é o outro para que eu consiga me reconciliar. Olha o que diz Victor Hugo, que é um dos meus escritores preferidos. Para mim, uma das obras mais lindas da literatura chama-se Os Miseráveis. Quem não tem tempo de ler o livro inteiro, veja o filme Os Miseráveis. É deslumbrante aquela história do Jean Valjean, que é uma história da compaixão, daquele homem que furta os pães para dar de comer para os seus sobrinhos. Aí ele vai preso, tenta fugir, ele fica preso durante quase 20 anos. Ele sai, esse homem sai da prisão, mas o seu documento está
profundamente perigoso, né? E por causa desse documento perigoso, ninguém dá emprego para ele. Até que um bispo, de nome Bienvenu, vê esse homem jogado, largado, acolhe Jean Valjean, leva para sua casa, dá comida para ele, trata como um filho de Deus. E o Jean Valjean, mesmo assim, tão apavorado, tão desesperado, tão sem confiança no ser humano, ele pega a prataria do bispo e sai pela madrugada, né? Ele furta o bispo. A polícia pega, espanca o Jean Valjean e leva de volta lá para o bispo. E o bispo vê aquela cena e a polícia fala assim, ele disse que o senhor deu de presente, imagina. O bispo sabia que se ele falasse a verdade ali, o Jean Valjean seria morto. Ia para a pena de morte, né? Ele diz assim, não, eu dei mesmo de presente. E aliás, meu filho, você saiu tão cedo e esqueceu esse outro que é mais valioso. Vai e entrega o outro presente para ele. E é toda uma história, né? Enfim, tem a história alguém falou da Fantine, é linda essa história também, é a história daqueles jovens sonhadores franceses, mas, diz Victor Hugo, o homem que teve esse humanismo de escrever essa obra, o tempo não só cura, mas também reconcilia. Eu preciso, às vezes, minha gente, há uma quentura tão grande dos meus sentimentos que é melhor eu esperar um pouquinho antes de reconciliar. Se eu perceber que eu vou acabar agredindo mais a outra pessoa, eu preciso ter um pouquinho de paciência. Eu preciso acalmar os meus sentimentos. Olha, é o tempo, diz o Victor Hugo, porque é ferida ainda. E se eu usar a ferida de uma forma crucial, eu não vou me reconciliar, eu vou xingar mais ainda. Espera um pouco o tempo. Espera o tempo que eu vou conseguir perceber com o tempo que aquela ferida pode se transformar numa cicatriz. Eu quero ler uma outra coisa aqui para vocês de reconciliação. Reconciliação. Cansado de chorar pelas estradas, exausto de pisar mágoas pisadas, hoje eu carrego a cruz das minhas dores. Augusto dos Anjos. Carregue a cruz das suas dores. Fique sozinho com você um pouco. Curta a sua tristeza, no melhor sentido da tristeza, do amadurecimento. Eu disse que eu ia falar bastante de Santo Agostinho, né? Mas uma coisinha antes de Santo Agostinho. Olha que lindo isso aqui, do Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran também é um grande poeta. Sim, conheci vossas alegrias e vossas mágoas. E quando dormíeis, vossos sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes estive entre vós como um lago no meio das montanhas. Breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas se um dia minha voz se desvanecer em vossos ouvidos, e se meu amor se evaporar da vossa memória, então voltarei a vós. Aprendi o silêncio com os faladores. Preste atenção nesse parágrafo só aqui. Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade com os maldosos, e por estranho que pareça, sou grato a esses professores. O Gibran está dizendo o seguinte, mesmo com os faladores, você aprende a fazer silêncio. Mesmo com os intolerantes, você aprende a ser tolerante. Mesmo com os maldosos, você aprende o que é bondade. E por estranho que pareça, eu sou grato a esses professores. Mas eu quero pegar um outro conceito aqui de Santo Agostinho. Eu estava falando ontem para vocês do estoicismo, a gente falou de Sêneca, lembra? Falamos de Sêneca, falamos de Marco Aurélio, a gente falou de Epíteto, né, que era um escravo que foi liberto, que fazia lindos discursos sobre essa serenidade da alma. Mas o período dos estoicos, os gregos, é um período em que havia aristocracia e o povo, né? Quando a gente fala que a democracia, o governo do povo veio da Grécia, é um tipo de democracia muito diferente da nossa, porque naquela democracia existiam escravos, os escravos não participavam, as mulheres não participavam, as crianças não participavam, os pobres não participavam. Então, a Grécia
era uma sociedade, naquele tempo, aristocrata. Né? Você tinha aqueles homens que ficavam discutindo o pensamento na ágora, na praça. Quando começa o pensamento cristão, e Santo Agostinho, né, não é o primeiro, mas é a primeira escola cristã, que é a escola da patrística, aqui vem uma grande diferença, que é a revolução da filosofia cristã. Que revolução é essa? Não há mais espaço para aristocracia. Quando você tem a crença de que Deus é um só e que nós somos todos irmãos, você não pode mais fazer uma divisão entre senhor e escravo, entre rico e pobre, entre homem e mulher. Por isso que Jesus, quando comia, ele quebrava a tradição judaica e permitia que as mulheres comessem com ele. Aqui o pensamento cristão é uma quebra profunda do pensamento grego e do pensamento judeu. Tanto no pensamento grego quanto no pensamento judeu, a ideia de um filho de Deus, de uma encarnação de Deus, não é muito cabível. Não é cabível para o grego, porque para o grego é um Deus desconhecido. A harmonia que a gente falou ontem, o cosmos, a harmonia do cosmos, não é uma harmonia personificada num homem. O cosmos ele é distante daquilo que nós somos, é a força da natureza. Isso chama-se cosmocentrismo. Os judeus, eles veem um Deus que se vingava, um Deus bravo, um Deus colérico. Não esse Deus que se apresenta como Cristo se apresentou, o amor. Por que é importante isso no pensamento agostiniano? Porque nessa perspectiva cristã de que nós somos todos irmãos, o tema de hoje, reconciliação, é fundamental. Se você acredita nesse pensamento agostiniano, Santo Agostinho diz assim: ama e faz o que você quiser. Olha que frase profunda dele. Ama e faz o que você quiser. Mas o amor, na profundidade, na complexidade dessa palavra amor, ama e faz o que você quiser. O amor me leva à reconciliação porque o outro é meu irmão. Diferentemente do pensamento grego aqui, que você tem uma hierarquia, daí o pensamento aristocrático. O cristão não, nós somos todos irmãos. E é a primeira vez que isso se concebe. Nós vamos ver grandes pensadores depois, iluministas, né, Kant, todos eles tentando criar o conceito de cidadania, somos todos cidadãos, mas o cristianismo vem antes disso e chama um ao outro de irmão. Então, o irmão que você não fala é seu irmão. Aquele que fez alguma coisa que machucou o seu coração é seu irmão. E essa reconciliação, olha o Gabriel Garcia Marques de novo, um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Às vezes basta um telefonema, um pedido de desculpas, uma mensagem, um afago. Ai, mas eu acho que ele não vai me atender. Se mandar um chocolate com cartão, um pedido de desculpas. Eu já passei por isso tantas vezes. Já pedi perdão para pessoas que eu até nem achava que o erro maior tinha sido meu naquele momento. Outras vezes eu achei que o erro era meu. Mas teve uma vez que era uma pessoa bem mais velha. Eu acho que... Eu falei assim, mas não vou ficar brigado com ela. Para que eu vou ficar brigado com alguém que eu sei que me ama da sua maneira? E aí eu falei, vou eu pedir desculpas. É um movimento apenas e você se reconcilia com você mesmo quando você é capaz de se reconciliar com o outro. Quando você deixa a sua mágoa de lado. Quando você percebe a beleza disso que Agostinho está dizendo, né? Nós somos irmãos, fazemos parte de uma mesma humanidade. E é o amor que nos reconcilia. É essa capacidade que eu tenho de enxergar além dos defeitos que aquela pessoa tem e do que ela foi capaz de provocar em mim. Doeu, doeu, dói mesmo. Mas a gente vai se acostumando com a dor, no sentido nobre aqui. A gente vai permitindo que a dor vá nos preparando para outros embates da vida, não os embates da violência. Eu estou cada vez mais assustado assim de ver
como as pessoas usam as redes sociais para xingamentos. Não faça isso. Não faça... A violência, a gente vai ter um dia para falar sobre isso? Vai. Amanhã a gente vai falar de ressentimento, vamos falar um pouco de violência falando do ressentimento. Mas a violência, ela é a grande prova da falta de inteligência humana. Rousseau dizia assim, nós precisamos separar animalidade de humanidade. Os animais, eles precisam ser violentos aos nossos olhos porque eles não têm opção. Então, como é que faz para um leão viver? Ele vai ter que usar da sua violência para caçar um outro animal. Eu não gosto muito de ver isso, né? Eu era seminarista e ficava perguntando isso para os padres na época do seminário. Por que Deus criou assim? Porque... E é interessante que vários filósofos falam sobre isso, né? Eles não têm opção. O ser humano tem opção. Eu tenho a opção da bondade. Eu tenho a opção da não violência. Eu tenho a opção da razão. Por que eu vou agir com violência? Eu posso dizer as mesmas coisas de uma forma diferente. A gente já teve o curso de gentileza. Quem perdeu os outros dias estão no Face e no YouTube. Todas as aulas. Hoje é a aula de número 20, hoje é a aula de número 30. 29, acho que 30. Mas é importante que a gente tenha essa percepção de que ao me reconciliar com o outro, eu consigo me reconciliar comigo mesmo. Ao perdoar o outro, eu consigo perdoar a mim mesmo. Ao compreender as minhas fragilidades, eu consigo compreender as fragilidades do outro. Aí você fala assim, quem não consegue, faz o quê? Olha, algumas pessoas já colocaram aqui, eu rezo e peço que Deus me ajude. Quem tem oração como né, um instrumento de amor, oração. Quem não tem, prefere meditar, meditação. Quem prefere escrever, quem prefere o que você quiser. Mas toma um banho de alma. Aprenda com as outras pessoas. Isso eu agradeço muito a Deus, o privilégio de ter podido, né, viajar por tantos lugares. Isso vai passar, eu vou continuar viajando se Deus quiser, dando palestras, encontrando pessoas. E eu presto muita atenção nas pessoas. A história do Cícero marcou tanto a minha vida, que tem uma peça de teatro minha que vai estrear ainda, tudo demorou aí por causa das mães, né? Quem deve fazer um ator que chama Heriberto Leão, é uma homenagem às mães, e essa peça tem o Cícero. Eu coloquei o Cícero numa peça de teatro tão fascinado que eu fiquei com a simplicidade daquele homem que dizia que a gente não pode deixar as pessoas sem ninguém no velório, tem que ir lá chorar a morte dos outros. Eu não perco o velório. E eu que choro no velório de tanta gente, não pude chorar no velório da minha mãe, porque as minhas irmãs não deixaram. E ele não tinha raiva das irmãs, pelo contrário, ele justificava dizendo assim, não, eu sei que eu tenho problema mesmo. Coitadas, elas têm vergonha de mim. Ontem eu falei de um filme que é lindo, né? Quem não estava acompanhando ontem, se puder ver na Netflix, né? O Milagre da Cela 7. Eu até dormi pensando nesse filme depois, de tão lindo que eu achei. Como a gente comete injustiça com as outras pessoas quando a gente não sabe as razões pelas quais as outras pessoas agem de uma maneira ou de outra maneira. Vamos reconciliar, gente. Aproveita que a filosofia é vida e você está com raiva de alguém aí, acabando a live aqui, está quase acabando, liga para essa pessoa. Liga. Fala assim, nossa, os tempos estão tão tristes, né? A gente está tão trancado na gente mesmo. E eu me lembrei que a gente foi tão especial um para o outro. Por que ficar distante assim? Compensa viver a vida sabendo que às vezes a gente ama essa pessoa com quem a gente está brigado. E a gente não tem coragem de dar o primeiro passo, né? E a gente desperdiça momentos lindos da vida da gente, pela beleza que é esse minuto de reconciliação. O minuto que você conseguir mandar mensagem, que você conseguir falar, você vai sentir uma paz tão grande por ter feito isso, que aí você vai deixar de lado o tema que é amanhã, que é ressentimento. Esses temas, só lembrando, vocês que sugeriram todos os temas. A gente está usando aqui os temas que vocês colocam. Mas eu acho que são temas legais que
que são profundamente ligados aos nossos sentimentos. A gente vai continuar falando de Santo Agostinho amanhã também, porque o tema do ressentimento está nele. Ele é parecido com essa dificuldade que eu tenho, né, de reconciliar. Concílio, reconciliar. Eu já estive junto, daí a palavra concílio. Estamos juntos, não estamos mais por alguma razão, e eu quero reconectar a nossa relação. Eu quero ressignificar o prazer que era ter você na minha vida e quero estar na sua vida. Não fujamos disso. É isso aí. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo enorme para vocês. Obrigado pela companhia de todos vocês aqui. Muito legal poder com vocês. Beijo, Maria de Londres, linda. Beijo. Quem perdoa, esquece rápido. Érica, isso aí. Maria Toledo Lopes, Léo Menezes, valeu, obrigado. Sueli, Maria Passos, tia Sueli, minha tia, acompanhando aqui. Muito legal com vocês. E amanhã a gente continua aqui. Lilian Freitas, obrigado. Amanhã a gente continua aqui falando sobre Branca, um beijo. Falando sobre... O que eu falei aqui amanhã? Ressentimento. Depois de amanhã aqui é bondade. Beijo para vocês. Até amanhã.